Brincadeiras à parte agora, vem pra cá. Final de mês. Encerrando nosso fevereiro, começando março. Feliz ano novo, porque afinal, para muita gente, o ano só começa depois do carnaval, né? Inclusive, Bruno Stênio acha isso. Aqui nós estamos iniciando um novo ciclo, porque todo mundo tá nessa, né? O ano só começa agora mesmo, depois do carnaval, não tem jeito. Aqui no Brasil é desse jeito. Se você estava esperando o fim desses dias para começar a se organizar, para ter uma rotina bem mais prática e facilitar a correria do dia a dia, o momento certo é agora. Para nos ajudar, claro que a gente tem uma convidada especial, a personal organize Iris Fabiani, está através de videochamada. Feliz ano novo para você, maravilhosa! Feliz ano novo! Mulher, bem isso, né? O pessoal deixa tudo para depois do carnaval. O ano realmente no Brasil só começa depois do carnaval, mesmo quando não tem festa de carnaval, né, Iris? Pois é verdade. Essa mania que a gente tem de deixar tudo para a última hora. É verdade. Falando em última hora, a gente precisa ter uma organização para que a gente até não se estresse, né? Primeiro de tudo, a gente tem muita dificuldade nesse organizar. Qual é a melhor maneira de encarar essa responsabilidade, hein? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de organização é que a gente precisa de autorresponsabilidade nesse quesito. Muitas vezes a gente faz, não consigo, não é muito difícil, a gente precisa se responsabilizar. Cara, se eu preciso de uma mudança, se eu preciso realizar algum objetivo na minha vida, eu preciso me organizar para isso. Então, não tem como meu vizinho, a minha mãe ou uma grande amiga fazer isso por mim. Eu preciso ter essa consciência, trazer a consciência e entender que eu vou precisar realizar alguns passos para alcançar esse objetivo. Então, não adianta querer responsabilizar qualquer outra pessoa, a gente precisa ter essa autoconsciência aí de que eu preciso me responsabilizar pela minha vida. Então, eu preciso desses objetivos, né? Eu quero realizar esses objetivos, então eu preciso ir lá e realizar esses passos que me levam até ele, né? Eu acho que isso é o principal, o primeiro passo realmente, entender que é necessário e eu preciso realizar. Só eu posso fazer por mim. Isso mesmo, Iris. Inclusive, né, nós estamos aqui, tem dicas especiais para o pessoal de casa. Nós separamos algumas dicas com a Iris e essas dicas, elas são muito úteis, né? Então, nós vamos começar a partir de agora com a primeira dica. Presta atenção. A dica de organização é reestruturar sua base de hábitos. Como seria isso? Então, acho que isso é extremamente importante, porque cada vez mais a gente tem vivido um mundo muito acelerado, né? A gente tem progredido muito rápido, a gente tem avançado muito rápido em tecnologias, em tantas coisas na nossa vida, né? O mundo inteiro está vivendo esse aumento, essa aceleração, né, tecnológica, e eu acho que a gente tem esquecido muito também da base, né? Da gente cuidar da nossa base, e seriam esses hábitos. Então, muitas vezes a gente, para ficar um pouco mais no trabalho ou para fazer algo mais, para realizar mais, fazer mais coisas, a gente acaba reduzindo, por exemplo, o tempo do nosso sono. Então, isso é extremamente maléfico para a gente. Eu estava vendo um pesquisador, né, um neurocientista, em que ele falava que quando a gente não dorme bem, quando a gente fica devendo sono na nossa noite, a gente começa a ter alguns pequenos colapsos assim, no nosso cérebro, né? A gente começa a forçar ele demais, a sobrecarregar o nosso cérebro. E acaba que a gente começa a ter perdas de memória. Às vezes você vai abrir a geladeira e não lembra mais o que foi buscar. Ou você vai falar com um colega de trabalho e você esquece o que você ia falar com ele no meio do caminho. Várias dessas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Eu tenho até uma amiga que ela estava dizendo, eu preciso repor o meu ômega 3, repor o meu ômega 3. Aí eu perguntei para ela, você tá dormindo bem? Ela, não, tô tendo insônia há várias semanas. Eu falei, na verdade você precisa dormir, né? Porque dizem que, tem uma pesquisa que fala que quando a gente fica devendo horas de sono e a gente acorda para trabalhar, é como se você levantasse pela manhã, antes de trabalhar você tomar uma dose de tequila, por exemplo, e tomar uma bebida alcoólica. Então a gente começa a ter reações no nosso cérebro como se a gente estivesse bêbado. Então a gente perde memória, a gente começa a ter aquelas pequenas tonturas quando a gente deve muito sono. Então ele fala que a média de sono ideal para o adulto são 7 horas por noite.
Então, quando a gente dorme 6 horas, a gente fica devendo 1 hora de sono por dia. Então, no final de 7 dias, né, de uma semana inteira, a gente tá devendo uma noite inteira de sono. Então, acaba que realmente a gente começa a ter pequenos relapsos ali na nossa mente, né, Cansaço no na nosso mente trabalho. também, né, Iris? Bate cansaço. Exatamente. Entendeu, Fabão? É isso que está acontecendo. Você aproveitou o carnaval todo. Pega essas dicas aqui da Iris, tá? Entendeu? Pois isso aí. é. Mas brincadeiras à parte, isso é muito comum mesmo, né? Então, assim, Exato. se você não conseguir reorganizar, eu particularmente, quando eu perco a noite, e mesmo que eu durma mais durante o dia, eu não consigo repor. Eu tenho essa necessidade, né? E assim, eu sinto muita dificuldade para depois repor. Acho que muita gente também, né, deve passar por isso. Pois é, e são hábitos base, né, que a gente Sim. precisa. Há muito tempo a gente vem falando sobre isso, sobre dormir bem, exercício físico, cuidar da saúde, fazer uma boa alimentação, né? Tudo isso interfere no final do nosso objetivo, se a gente consegue ou não realizar mais coisas na nossa vida, realizar os nossos sonhos. Quando a gente não cuida da nossa base, né, que é o nosso corpo, como que a gente vai ter força para realizar qualquer coisa que a gente deseja, né? Verdade. E ó, nós temos agora mais uma dica para passar. E essa também é importante, né? E é muito comum, inclusive, com o uso do celular. Presta atenção. Elimine as distrações, não é, Iris? Pois é. Na verdade, eu acho que hoje em dia, com alunas, né? Eu tenho com as minhas alunas e com clientes, né, de consultoria, cada vez mais essa queixa. A distração realmente é o celular. Né? Mas, obviamente, pode ser que a distração de outras pessoas seja uma outra coisa. Mas, em regra, hoje a gente tem consumido muito telefone, né? Muito celular, muito streaming de televisão, enfim. Então, a gente acaba gastando muito tempo e é confortável, né? É algo que é confortável. Rede social, assistir série, filmes. A gente fica ali sentadinho, passivo, tranquilão, e ele só vai passando e a gente absorvendo informação. Então, acaba que isso sim, isso se torna distrações na nossa vida. E quando a gente não coloca um limite nelas, não é que você não pode mais assistir uma série, ou assistir um filme, ou ficar na rede social. Você pode sim, óbvio, né? Às vezes é um momento de entretenimento que a gente tem no nosso dia, mas a gente precisa impor limites a isso, né? A esse consumo excessivo, para que a gente tenha realmente tempo para todas as coisas que a gente precisa realizar, né? A própria Bíblia fala, há tempo para tudo debaixo do sol, mas a gente precisa organizar o nosso tempo, a gente precisa definir. Agora é tempo de cuidar da minha alimentação, agora é tempo de assistir um pouquinho, agora é tempo do trabalho, agora é tempo de ficar com a família. Então a gente precisa impor aí limites para que a gente não viva distraído. Perfeito. Como a gente faz, ou, né, a gente, quando tem filhos, no caso, normalmente os pais fazem isso, né? Ó, agora é hora de brincar, agora é hora de estudar, agora, né? Então, assim, que a gente pegue esse hábito para nossa vida também. E, ó, tem mais uma dica aí, e essa é bem interessante para você que está acompanhando. Crie um padrão de rotina. Explica melhor pra gente, Iris. Então, isso é bem interessante, é algo que eu falo assim, independente de se a pessoa precisa organizar a casa dela, organizar a rotina, quero realizar mais objetivos, eu acho que isso é imprescindível. É você realmente começar a organizar a sua rotina. Como que ela está hoje? Para pensar, o que você faz assim que você acorda, qual é a sua rotina matinal, qual é a sua rotina noturna, você vai dormir, às vezes o fato de a gente dormir pouco é porque a gente está se distraindo muito na televisão ou no nosso celular, a gente fica ali mesmo cansado, consumindo muito mais da mesma coisa. Então, a gente entender como está a nossa rotina hoje, aonde eu estou gastando tempo, aonde eu estou desperdiçando, aonde eu estou me distraindo muito, e qual é esse tempo que eu posso cortar, eu posso eliminar essa distração aqui antes de dormir e eu consigo 1 hora mais para dormir melhor. Então, você já ajusta ali o seu sono. Então, você conseguindo dormir melhor, você acorda com mais disposição. Então, tendo mais disposição, talvez você consiga, sim, fazer um exercício físico de 15, 20 minutos antes de ir para o trabalho. E aí você chega mais feliz no seu trabalho, você produz mais. Então, uma coisa vai sempre puxando a outra. Então, criar um padrão de rotina é justamente você entender isso, né? Aonde que eu posso ajustar para que a minha rotina favoreça a mim, né? Aos meus objetivos, as coisas que eu quero realizar na minha vida. Então, o que eu quero fazer ao acordar? Eu quero acordar, eu quero fazer uma meditação, eu quero fazer uma leitura, eu quero tomar um café, fazer um exercício físico. Ok, que horas que você precisa acordar? Quanto tempo de sono você precisa? No mínimo 7 horas. Então, se você dormir ali às 10 da noite, você consegue acordar ali às 6 da manhã, né?
Se eu não me engano, é isso. E aí, você acordando às 6 horas da manhã, o que você consegue fazer primeiro? Para você precisa também analisar o seu perfil, né? Como que você é ao despertar? Então, você prefere primeiro fazer um exercício físico para já deixar o corpo mais acelerado? Ou você prefere primeiro fazer uma leitura, aproveitar que seu corpo tá ali molinho depois de ter acordado? Enfim, vai se entendendo ali, né? E criando essa rotina. Pela manhã, então, eu quero acordar, fazer exercício físico, fazer uma leitura, tomar meu café e ir pro trabalho. Sim. Depois, no horário do almoço, o que você faz no seu horário do almoço? São 2 horas que, às vezes, a gente passa muito rápido sem ter feito muita coisa. E não aproveita, né? Exato. Então, Maravilha. o que eu posso fazer nessas 2 horas? Eu posso pegar ali 30 minutos e fazer uma leitura, ou 30 minutos e assistir uma aula de um curso, fazer alguma coisa que seja realmente proveitosa para aquilo que eu quero realizar no final de um mês, de um ano. E aí, à noite também é a mesma coisa. Quando eu chego no trabalho, já tô bem cansado, o que eu faço? Eu tomo um café, ou eu vou tomar um banho, ficar um tempo com a família, enfim, você vai definindo esse padrão de rotina. O que você quer realizar todos os dias, né? Maravilha. Quarta dica para você de casa, presta atenção. Tenha lugar para cada coisa. O que significa isso, Iris? Eu acho que aí se aplica principalmente ao ambiente de trabalho e a nossa própria casa também, né? Ter lugar para cada coisa é evitar aquela bagunça. De chegar em casa e deixar tudo espalhado em qualquer lugar. E quando você vai procurar, você nunca sabe onde encontra nada, né? Verdade. Então, o ideal de você ter um padrão também dentro da sua casa, de que no armário da cozinha, primeira gaveta de talheres, segunda gaveta disso, daquilo, definir ali um lugar para cada coisa, para reduzir esse estresse mesmo, de quando você precisa daquilo, você saber exatamente onde é que está e não precisar ficar procurando, perdendo tempo, se estressando. Melhor até os relacionamentos, quando você tem as coisas organizadas, porque o outro sempre vai saber também, não precisa ficar te perguntando onde é que está cada coisa. Isso é muito comum, né? Quando a gente tem uma organização, alguém que chega vai encontrar tudo no seu devido lugar, né? Até porque existe um padrão e isso facilita, né? Exato. Ó, mais uma dica para você, presta atenção, relaxe e faça a próxima coisa. Exato, relaxar, porque muitas vezes a gente quer pegar essas poucas dicas, tudo né, que junto, a gente deu aqui. Né? E quer realizar tudo de uma vez, quer mudar toda a vida de uma vez, fazer tudo assim, da noite pro dia. E nem sempre a gente consegue realizar isso, principalmente quem tem filhos, né? Tem uma rotina já muito mais exaustiva, enfim. Então a gente precisa realmente ter essa consciência de que vamos fazer uma coisa de cada vez. O que eu preciso me preocupar hoje? Eu preciso me preocupar com o dia de hoje, que é a única coisa que eu tenho que é palpável e que eu consigo administrar. Eu não consigo lidar com o amanhã ou com o mês que vem, eu consigo lidar com o hoje. Então, o que hoje eu consigo fazer? Vou aplicar uma coisa por vez. Então, hoje eu vou tentar dormir um pouco mais cedo para dormir uma boa noite de sono. Ponto. Então, vamos tentar fazer isso todos os dias até conseguir que isso se torne um hábito. Depois, aplica mais uma coisa, até que realmente você consiga alcançar uma rotina aí mais ideal para você, né? É verdade. Olha, eu quero te agradecer pelas dicas preciosas, viu? Acho muito importante, né? Porque, como a gente diz, né? Tudo começa depois do carnaval. E aí a gente pensa, né? Feliz ano novo para todos. Quando vem o ano novo, todo mundo pensa em organização. Eu acho que é o momento mais, né, interessante para isso. Porque, eu vou começar esse ano, eu preciso organizar isso, organizar aquilo, organizar isso, organizar aquilo. E acaba sem saber como começar. Então, são dicas realmente que vão ajudar. Certeza que o pessoal de casa anotou as dicas, né? Agora é só seguir, tá bom? Toda hora é hora de reorganizar a sua rotina. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Iris? Obrigada pelo convite. Olha só, que bacana, né, gente?